Boa noite, gente. A gente vai dar início ao nosso estudo, né? Então, capítulo 11, ele vai dar continuidade à ministração de Pedro, né, na casa de Cornélio, e o batismo dos gentios com o Espírito Santo. Então, logo que ele chega, né, ele já é indagado sobre o que ele estava fazendo na casa dessas pessoas, né, que para ele era proibido. Então, quando a mensagem chega, a mensagem já chega pela metade, né? Então as pessoas estão sabendo só e querem dar ouvido, né? Só que ele foi para casa de Cornélio, mas não querem saber sobre o que aconteceu lá, sobre o derramado do Espírito Santo. Isso nem é tão importante para eles quanto Pedro está na casa de alguém que era considerado impuro. Então, em Atos 11, nós vamos ver que a palavra e o Espírito, né? Eles não podem ser separados. Não tem como ter agir do Espírito sem a palavra e não tem como ter a palavra sem o agir do Espírito Santo, né? Sem o manifestado do Espírito Santo, seja público ou seja no individual. Então nós vamos dar início ao capítulo, tendo como introdução que a notícia da conversão dos gentios mexeu com a igreja judaica. Tanto os apóstolos quanto os demais irmãos em Jerusalém foram impactados por essa informação, né? Então, logo que Pedro chegou em Jerusalém, os membros da igreja que deram o nome, né, que eram no grupo da circuncisão, já começaram a perguntar para ele, né? O problema deles não era nem tanto o evangelho, mas a cultura. Não estavam chocados pelo fato de Cornélio e a sua casa receberem a palavra de Deus, nem mesmo pelo fato de eles terem recebido o Espírito Santo, mas pelo fato de Pedro ter entrado na casa de um gentio e ter comido com ele. Então as barreiras culturais, elas estavam ainda muito firmes na mente dessas pessoas, né, dos crentes que eram judeus. Então um judeu conservador, né, o ortodoxo, o do chapeuzinho, do cabelinho enroladinho, então até hoje, né, a maioria deles, os que são ortodoxos de verdade, são assim. Para eles, um conservador não poderia conversar com um gentio. Apenas se concebia que um judeu entrasse na casa de um gentio por algum motivo prático, né, para cumprir a lei de Moisés ou para fazer algum tipo de exorcismo, essas coisas. Então, era totalmente inaceitável que se sentasse para comer com ele, né? Não podia nem entrar na casa do cara, quanto mais dirá para comer. Então, quando Pedro chega lá em Jerusalém, a primeira pergunta dos caras não é nem sobre o que Jesus fez, não, na vida das pessoas, não é por que ele entrou para comer na casa do povo, né? Então, no versículo 1, né, nós começamos com o relatório de Pedro. E no versículo 1 nós temos que os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Então eles sabiam que as pessoas tinham recebido a palavra de Deus, mas eles não deram a menor atenção para isso. Então os judeus não estavam interessados nos gentios. Em alguns escritos rabínicos, os judeus eram vistos como criados por Deus apenas para acender o fogo do inferno. Só para acender o fogo do inferno e alimentar o fogo do inferno. Então, tanto era o amor que o judeu tinha pelo gentio. Eles eram chamados de cães, lá em Mateus 15, 26, e imundos, né, no Atos 10, 14, no capítulo anterior que nós lemos. Então, mais tarde, nós vamos ver que os judaizantes, né, que são os cristãos judeus, eles eram tão legalistas que eles queriam impor aos gentios tudo aquilo que eles seguiam. Todos os ritos da lei de Moisés, incluindo a circuncisão, né, para então serem inseridos na igreja. E isso era outro sinal de preconceito judeu contra os gentios. Então, quando Pedro chegou lá em Jerusalém, o grupo cristão ortodoxo, né, que era chamado de o, o- os da circuncisão, né, eles começaram a interpelar com Pedro por ele ter rompido, né, uma lei cerimonial de pureza. Não, então, para eles, Pedro já não era mais puro. Então, Lucas chama esse grupo da igreja e diz que eram da circuncisão. Então, com exceção dos gentios que haviam entrado na comunidade de Cesareia, todos os crentes eram da circuncisão, porque a maioria deles, né, eram judeus. Então, todos eram da circuncisão, exceto aqueles que já tinham aceitado em Cesareia, que era gentio. Então, provavelmente, o autor, Lucas, né, como um prelúdio ao Concílio de Jerusalém, ou seja, como um antecedente ao Concílio de Jerusalém, que vai ser no capítulo 15, ele deseja chamar a nossa atenção
para a existência de um grupo conservador da igreja, que era extremamente farisaico em sua aparência. Então, Lucas está chamando a atenção para nós para dizer que já existia um grupo, né? Já existia um grupo conservador dentro da igreja e que esse grupo, mais na frente, seria obrigado, né? Eles obrigariam a igreja a fazer um concílio, né? Então, no capítulo, a gente não vai tratar do concílio de Jerusalém nesse capítulo, mas vai tratar no capítulo 15 sobre o que foi esse concílio, tá bom? Então, a acusação que é feita contra Pedro é que ele tinha entrado na casa de um homem incircunciso e comeu com ele. Então, parece que não houve oposição ao batismo dos gentios, não por fora, né? Porque por dentro eles estavam com essa implicância. Então, baseado na tradição legalista ferrenha, o partido da circuncisão não podia conceber a associação de um gentio a não ser que ele fosse circuncidado. Essa tradição clamava que um gentio precisava primeiramente tornar-se judeu antes de se tornar cristão. Nós vimos anteriormente aqui, nesse slide, que para ele se tornar cristão, primeiro eles tinham que seguir a lei de Moisés, né, circuncidar e fazer tudo certinho para depois ser cristão. Então nós, né, não temos sido culpados da mesma coisa no passado e até hoje. Sempre que nos recusamos a comungar com outras pessoas porque elas não têm a mesma cor de pele ou não aparentam, ou não pertencem à mesma denominação, isso não é discriminação? Quando a gente trata as pessoas diferente por causa da igreja que ela é, por causa da igreja que ela congrega, isso não chega a ser também um tipo de discriminação? Então, o verdadeiro teste da fé cristã é a comunhão à mesa, né? O teste é quando você junta todos à mesa para ter comunhão com todos. Se não podemos ter relação social com uma pessoa, sem levar em consideração a sua raça, classe ou cor, nós perdemos de vista a intenção de Deus. Então, até nós, em termos cerimoniais, né, de culto, de igreja, nós podemos estar inclinados a rejeitar algumas pessoas da mesma forma como fizeram os judaizantes. Eles fizeram da circuncisão e do banho dos prosélitos requisitos para a comunhão. Então, quando nós insistimos em uma concordância doutrinária acerca de assuntos como certos pontos de vista acerca da Bíblia ou do reino e de certas ordenanças da igreja, como teste de sanidade ou condição para a comunhão cristã, não estamos nós manifestando um espírito sectário, ou seja, de separação, aparentando ao dos judaizantes, né? Quando nós impomos, né, o uso e costume, quando nós impomos uma maneira de viver que vai além daquilo que a Bíblia nos diz, né? Quando nós criamos nossas próprias regras do nosso grupo para que as pessoas possam entrar, isso também não está sendo igual aos que os judeus faziam anteriormente. Então, no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a interpelar com ele. Então, o da circuncisão, como a gente já sabe, era aqueles cristãos judeus que acreditavam ser necessário aos gentios convertidos, né, a observância das prescrições judaicas, ou seja, todas as leis de Moisés. Eles não estavam conformados com o fato dos gentios terem sido considerados iguais a eles diante de Deus, com base apenas na fé em Jesus Cristo. Então eles queriam obrigar os gentios à prática da circuncisão, à obediência da lei de Moisés, para depois poder se tornar cristão. Então já existia isso na igreja lá no começo. Então eles disputavam com Pedro, toda vez que vai aparecer se disputava, né, disputava, não quer dizer que é algo calmo, né? Então quando lá Estevão estava disputando com as pessoas era algo bem ferrenho, quando Paulo também estava disputando com as pessoas algo ferrenho, e dessa maneira também foi igual. Então não se tratava de uma discussão educada, mas de uma ferrenha disputa, né, entre Pedro e os judeus. Os cristãos judeus estavam transtornados porque Pedro tinha quebrado a lei judaica ao entrar na casa de um gentio e ao comer com ele. Os cristãos judeus justificaram seu preconceito, reivindicando ter sido o próprio Deus a proibir a prática da refeição na companhia de gentios. Mas aí a gente vai ver lá nas leis, no livro de Levítico, que essas leis de Moisés elas não tinham objetivo nenhum, né, para a prática do ostracismo. E aí a gente vai ver o que significa ostracismo, que é o ato ou efeito de repelir, afastar ou repulsa
de alguém, a exclusão de cargo público ou político. É se afastar alguém, segregar alguém. O ostracismo é uma palavra sinônima de afastar, de repelir e de repulsar. Então, no versículo 3, né, eh, eles vão dizer que Pedro tinha entrado na casa dos circuncisos e comido com eles. Então, Pedro tinha violado um dos 3 testes de fidelidade à lei. Aos olhos daqueles judeus, tal fracasso invalidaria o judaísmo de Pedro. Então, para eles, Pedro tinha sido fracassado, ele tinha fracassado com o judaísmo dele. Ele já não era um judeu honroso, né? Vamos dizer assim. Então, do 4 ao 10, do versículo 4 ao versículo 10, Pedro vai dizer o que aconteceu, né? Desde quando ele estava na casa de Cornélio. Ele fala: eu tive um arrebatamento dos sentidos e uma visão. Então, por causa da importância do assunto, do preconceito por parte dos judeus, Lucas repete o relato da visão do lençol e dos animais imundos, por meio da qual Deus livrara Pedro da sua intolerância racial. Então, já é a 4ª vez, né, que Lucas repete essa visão como uma visão muito importante, né, para que os gentios fossem aceitos, né, de tal importância era essa visão, né, que Lucas repete essa visão 4 vezes nesse capítulo. Então, desde o começo lá, quando Pedro sai para a casa de Simão, um curtidor, Deus já estava preparando ele para romper os seus preconceitos e escrúpulos judaicos. E o próprio Pedro, como a gente viu no estudo anterior, ele era uma pessoa que tinha seus preconceitos em relação aos gentios, né? Então, em Jope, o Pedro se hospedou na casa do Simão, um curtidor, uma pessoa que trabalhava com couro e lidava com animais mortos e era considerada impura. E a rigor, né, Pedro não podia ficar na casa dele, ainda mais comer. E ainda mais assim, né, foi na casa do próprio Simão que Pedro teve a visão do lençol que descia do céu com os animais puros e os animais imundos misturados, né? A visão tinha como propósito desarmar Pedro de seus escrúpulos judaicos, ou seja, quebrar a barreira cultural. O Evangelho rompe barreiras e preconceitos por meio da visão. Aliás, o Evangelho rompe barreiras e preconceitos. Então, Deus falou com Pedro por meio da visão por 3 vezes e ordenou expressamente que ele não considerasse imundo o que Deus havia purificado. Então Pedro entendeu que os animais puros e imundos, né, que é uma distinção abolida por Jesus, não existia mais esse negócio de imundo, simbolizava pessoas puras e impuras, circuncisas e incircuncisas. O lençol é a igreja, né, simboliza a igreja, onde conterá todas as raças e classes sem distinção alguma. No versículo 11, Pedro está falando que enquanto ele estava tendo essa visão, né, na mesma hora chegou o pessoal de Cornélio. Então, essa ação de tempo de Deus é uma ação muito importante e bela de ser observada. A gente pode ler o Eclesiastes 3 e perceber como o tempo de Deus ele é totalmente lindo de ser observado. Então, assim que ele termina a visão, as pessoas já chegam, né? Então, Deus mostrou para ele o que ele não poderia fazer na teoria, e no mesmo instante ele já mostra na prática o que Pedro teria que fazer. Então, do versículo 12 ao 14, Pedro vai explicar que sai, né, com as pessoas que foram lá buscar ele, com ordem do Espírito Santo, e leva os testemunhos, né? O Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, sabiamente, Pedro tinha levado 6 testemunhas com ele quando visitou a casa de Cornélio. Ele se antecipou ao argumento daqueles que eram da circuncisão. Então, mesmo sabendo que era uma ordem do Espírito Santo, Pedro já sabia que quando voltasse para Jerusalém, a galera ia achar ruim que ele tinha entrado na casa de Cornélio. Aí ele levou os 6, né, irmãos que eram judeus, que serviriam de testemunhas. O mesmo Deus que trabalhou no coração de Cornélio estava trabalhando no coração de Pedro. Quando Pedro acabou de ter a visão, os mensageiros de Cornélio já estavam na porta, né, na casa onde ele estava hospedado. Então o Espírito Santo ordenou que Pedro fosse com eles à casa de Cornélio, sem hesitação ou distinção. Então Pedro não podia mais resistir, igual ele resistiu quando o negócio da comida desceu, né? Resistiu 3 vezes. Então a pregação do evangelho aos gentios era uma ordenança,
né? O Espírito tinha falado para ele não retrucar. Então a ordem não deveria ser questionada ou adiada, mas obedecida imediatamente. Pedro não toma cu- Pedro ainda toma o cuidado de levar os 6 judeus que estavam com ele em Jope para testemunhar os acontecimentos na casa de Cornélio. Isso é significativo porque, segundo o costume da época, era necessário 7 pessoas para provar completamente um fato, e na lei romana era necessário 7 selos para autenticar um documento, realmente importante como um atestado ou testamento. Então, na lei de Moisés, tinha que levar 3 para testemunha, Pedro levou 6, que era o dobro, e para a lei da época, aí para assinar o selo, precisavam de 7, né? Com Pedro, 7, mais 6 que ele levou. Então, do versículo 15, Pedro vai falar quando ele começou a falar na casa, sobre o que ele começou a falar na casa de Cornélio, né? Que é a mesma administração em relação às outras administrações, que é pregar Jesus. Então, aparentemente, Pedro considerou as palavras faladas por ele em Cesareia, lá em Atos 10, a introdução do sermão que ele pretendera pregar. Então, ele ia pregar a mesma coisa que ele pregou em Cesareia, só que ele foi interrompido pelo derramar do Espírito Santo. Quando ele começou a falar que era Jesus que curava, que perdoava os pecados, que era para a pessoa crer quando fossem perdoados os pecados, né? E as pessoas creram na mesma hora e ali foram batizadas com o Espírito Santo. A ministração de Pedro foi interrompida, né? É, daí Pedro fala que foi derramado o Espírito Santo justamente como foi sobre eles. A manifestação do Espírito Santo foi a mesma, tanto aos gentios como aos judeus de Jerusalém, lá em Atos 2 ou em Atos 10:44. A princípio, é uma referência ao dia de Pentecoste, fato ocorrido aproximadamente 10 anos antes deste testemunho. Então, de Atos 2 para Atos 11, passaram-se 10 anos. Então, mesmo que a gente esteja lendo corrido, né, a gente tem que ter noção dessa temporalidade, né, que entre 10 capítulos passaram-se 10 anos. Não necessariamente cada capítulo tem um ano, né, mas é uma coisa boa de você pensar, né? Então, de Atos 2 até esse Pedro chegar aos gentios, já se foram 10 anos, né, de estabilidade da igreja crescendo, dos irmãos arrumando treta, os próprios judeus arrumando coisa, né? Então, muito tempo já tinha se passado. No versículo 16, Pedro vai falar que eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, essa declaração de batismo no Espírito Santo ela é encontrada pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, em Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João e 1 Coríntios. A referência feita aqui é alusiva, ou seja, faz alusão ao ato por meio do qual Cristo coloca os cristãos sobre o cuidado e a custódia do Espírito Santo até que ele volte, né? Quando Pedro fala no versículo 17, né, que Deus deu o mesmo dom para eles, né, para os gentios, o mesmo dom que deu para os apóstolos. Pedro está dizendo assim, ó, vocês e eles são iguais. Então, o Espírito Santo dado aos cristãos judeus no dia do Pentecostes foi o mesmo dado aos cristãos que agora são convertidos, novos convertidos, né, da casa de Cornélio. Está claro que nos versículos 15 a 17, Pedro demonstra ter considerado Cornélio e a casa dele pessoas cristãos no mesmo sentido que eram os seguidores de Jesus que tinham ficado cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, para Pedro, não tinha distinção nenhuma, eram as mesmas pessoas. Tanto os gentios quanto os judeus que tinham recebido o Espírito Santo, eles consideravam como se fossem as mesmas pessoas. No versículo 18, Pedro está falando que quando Lucas está falando, né, na verdade, quando os judeus ouviram, né, o que Pedro falou, eles entenderam, né, que Deus tinha dado também para os gentios o arrependimento para a vida. Né? 18 fala que eles ouviram essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo, então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Então esse reconhecimento marca um novo e corajoso passo na missão da igreja. Os samaritanos, de um certo modo, também eram judeus. O etíope e Cornélio eram prosélitos judeus, ou seja, pessoas simpatizantes do judaísmo, mas não seguiam as leis do judaísmo. Né? Isso são os prosélitos.
Finalmente, os cristãos judeus que compuseram a igreja em seu início entenderam a comissão de Jesus. Eles deveriam levar a mensagem do evangelho também aos gentios. Lá em Atos 1:8 fala sobre isso. Não apenas Pedro, mas também a igreja de Jerusalém foi convencida pelas evidências irrefutáveis. Então eles pararam de criticar e passaram a louvar, né? Pedro foi o primeiro a ser convencido pelo Espírito, né? E depois os outros. O relato que Pedro diz, né? Do capítulo 4 adiante, trouxe paz à igreja e glória ao nome do Senhor. Os crentes judeus reconheceram que aos gentios foi dado por Deus o mesmo dom deles, né? O arrependimento para a vida. A salvação é endereçada a todos os povos e o evangelho deve ser compartilhado com judeus e gentios. A igreja de Deus, ela é multirracial e multicultural. A gente não pode fazer distinção entre raça, cultura, se Deus escolhe em sua igreja pessoas de todas as origens. A gente fazer distinção, a gente está tornando impuro aquilo que Deus purificou. Então, esse problema, entretanto, não foi facilmente resolvido na igreja do primeiro século. Então, mesmo Pedro explicando aqui, isso não quer dizer que ficou resolvido, né? Como a gente falou, teve o Concílio de Jerusalém, lá no capítulo 15, o que traz para nós, né, que esse fato dessa briga dos judeus com os gentios não se resolveu aqui. Então, o próprio Pedro, mais tarde, mudou seu posicionamento, né, em relação aos gentios. E ele precisou ser corrigido pelo apóstolo Paulo. Foi preciso um concílio em Jerusalém para tratar dessa matéria, visto que os judaizantes estavam pervertendo o evangelho e perturbando a igreja, ao exigir dos crentes gentios a prática da circuncisão para serem salvos. Não podemos aceitar na igreja de Deus nenhum tipo de discriminação, pois Deus não faz acepção de pessoas. Então a galera que era mais ortodoxa estava começando a achar ruim aquele tanto de gente que não seguia as leis de Moisés entrando na igreja, né, aceitando a Cristo e mudando de vida. Eles queriam que as pessoas seguissem as leis assim como eles seguiam. A gente vai falar sobre a igreja de Antioquia, e Antioquia era a maior cidade da província romana da Síria e a terceira maior cidade de todo o Império Romano. Em Antioquia, Barnabé e Saulo começaram a trabalhar juntos e ficaram juntos até depois da reunião de Jerusalém, no capítulo 15, né, depois do concílio. O evangelho está sendo anunciado aos não-judeus, aos gentios, fora da terra de Israel. E isso vai continuar até o fim de Atos, até Atos 28, que é quando o apóstolo Paulo chega a Roma. No versículo 19 ao 21, aliás, está falando, Lucas está falando a respeito das pessoas que foram dispersas, né? Que a propagação do evangelho começou quando essas pessoas foram dispersas. Essa perseguição, né, começou lá no tempo de Estevão, né? Quando Estevão foi morto, Paulo começou a meter o louco na igreja e as pessoas fugiram, né? E essas pessoas que fugiram, elas só pregavam para judeus. Elas pregavam só para os judeus porque elas iam ministrar nas sinagogas que ainda estavam abertas, né? Que Paulo ainda não tinha chegado lá. Deus frequentemente usa os tempos de grande dificuldade para realizar a sua vontade. Jesus disse ser meis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Deus permitiu a perseguição para despertar o ímpeto de espalhar por todos os lugares o testemunho de Cristo. Aqueles que enfrentaram essa grande perseguição receberam, na verdade, grande recompensa nos céus. Mateus 5, 10 ao 12. É onde Jesus está falando no Sermão do Monte. Se não somente aos judeus. Então a Bíblia fala assim, né, que eles pregavam, se não somente aos judeus, né, quando eles fugiram, né. Então nesse momento eram principalmente os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos. Por conseguinte, os únicos que estavam deixando as suas cidades e assim anunciando o evangelho de Jesus Cristo em vários lugares. Então, como era só judeus que estavam sendo perseguidos, eles saíam pregar para judeus, já que eles não falavam com os gentios porque achavam eles imundos. Então, eles partilharam o evangelho com os judeus porque ainda encontraram sinagogas locais e lugares seguros para os judeus na diáspora. Diáspora é o sinônimo de dispersão, né, de um povo em consequência do preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. Então, diáspora é só mais uma palavra bonitinha
para não colocar perseguição novamente. Diáspora quer dizer perseguição. Então, do versículo 22 ao 24, a gente vai falar sobre a cidade de Antioquia e sobre o fato de Barnabé ter sido comissionado pelo Espírito a visitar Antioquia. Então, Seleuco foi o fundador da cidade de Antioquia, né? E deu o nome da cidade, o nome de seu pai. O nome do pai dele não era Antioquia, não, era Antíoco. Daí a cidade virou Antioquia. Essa cidade era cosmopolita, um centro de atração de povos provenientes de várias culturas e distintos grupos étnicos, inclusive grande contingente populacional da Pérsia, Índia e China. Então tinha gente de todo lugar e era um ótimo lugar para evangelizar. O evangelho proclamado em Antioquia tinha grande potencial para alcançar outras áreas do mundo. Além disso, a cidade era dotada de diversidade cultural e não era controlada por grupos religiosos majoritários, o que tornava seus habitantes mais abertos à verdade da mensagem do evangelho. Então não tinha quem perseguisse eles, né? Como não tinham grupos judaizantes ou de religiosos majoritários, eles podiam fazer tudo sem o medo da perseguição, né? Então era mais fácil deles pregar a mensagem, era mais fácil as pessoas aceitarem a mensagem. Então Barnabé, né, que foi apelidado de filho da consolação, lá em Atos 4, quando ele doou as coisas, ele foi enviado para discernir aquilo que Deus estava fazendo na vida dos novos convertidos. Quando ele viu a graça de Deus nos convertidos, ele percebeu que a conversão daquelas pessoas era verdadeira e os encorajou a perseverarem na fé. Então Barnabé falou: não desistam, né? Eu sei que vocês são de verdade, não desistam, continuem perseverantes, lutando, perseverantes. Barnabé era um homem dotado de compromisso, ele tinha muitos dons, né? Como a gente falou nos estudos anteriores e o versículo ressalta. Então nós faríamos bem em receber o encorajamento de Barnabé em nossas vidas, né? Alguém que te encoraja, alguém que coloca você para frente. Muitas vezes nós desperdiçamos muitas de nossas vidas quando nós duvidamos e quando nós adotamos um comportamento inconstante quanto àquilo que nós devemos crer e o que nós devemos fazer. Quando Barnabé vê tudo o que está acontecendo e vê que Deus está agindo, ele parte e vai buscar Saulo, né? Porque Saulo ficou em Tarso e só Barnabé que veio para ver o que Deus estava fazendo. Então, o fato de Barnabé ser sensível à direção do Espírito Santo, lá no versículo 24, permitiu que Deus pusesse no coração dele o desejo de trazer Saulo de Tarso novamente ao seu convívio. Os discípulos, né, como a gente viu, eles tinham medo de Saulo e se recusavam a acreditar que ele era um discípulo, lá no Atos 9. Mas aí, lembra que Barnabé pegou Paulo pela mão e disse: ó, isso aqui é homem de Deus. Então Barnabé tinha defendido Saulo antes mesmo dos apóstolos, lá em Atos 9, 27. Quando o versículo 26 fala que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, temos que ver que os crentes em Jesus foram chamados de cristão porque eles adoravam a Cristo, o Messias. O historiador Joséfo chamou de tribo dos cristãos. Tácito, que é um historiador romano, fez alusão a eles chamando de cristãos, cujo nome derivou de Cristo, né? Que a gente já sabe que cristão vem de Cristo. Então, originalmente, eles eram chamados de os do caminho. Mas de tanto eles pregar sobre Cristo, 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 virou cristão, né? E possivelmente, quando o pessoal chamava eles de cristão, não era de uma maneira legal, não. Era como se fosse um xingamento. Ah, esses cristãos, como se fosse um pejorativo, sabe? Quando a Bíblia fala sobre os profetas, nesse começo da igreja, são pessoas altamente importantes. Então, a Bíblia vai falar no versículo 27 e 30 que os profetas foram para Jerusalém. Então, quando o profeta vai para algum lugar, seja no Novo Testamento ou no Antigo, é para prever ou desgraça ou morte. Ou a população está longe de Deus e Deus vai baixar o veredito, ou ele vai prever uma grande desgraça, fome, seca, chuva, inundação. Então, quando os profetas chegaram lá em Jerusalém, lá em Antioquia, eles profetizaram sobre uma grande seca, uma grande escassez, né? Então, na igreja do primeiro século, um profeta pertencia a uma classe reconhecida da igreja. Eram pessoas bem reconhecidas. Um desses profetas era um homem chamado Ágabo.
que profetizou pela influência do Espírito de Deus, né? Não foi nada dele, foi o Espírito que profetizou através dele, acerca de uma grande escassez em todo o mundo. Lucas, né, que é o escritor aqui, ele está interessado em definir o tempo exato dessa escassez. Por isso que ele localiza o evento historicamente informando que aconteceu nos dias de Cláudio, né? Cláudio César era o imperador de Roma, né? Um dos imperadores de Roma, e ele imperou Roma de 41 até 54 depois de Cristo. Então nós temos aí 9, 10, 10, 11, 12, 13 anos de uma grande, né, escassez. Então, muitas fontes extrabíblicas fazem que está fora da Bíblia, né, estudiosos e tal, fazem menção que essa escassez ela foi de colheita ruim, a escassez extrema ao longo de todo o Império Romano, especialmente na Palestina durante o reinado de Cláudio. Em resposta a essa profecia, né, como uma maneira de poder passar essa profecia, né, de poder sobreviver a essa profecia, os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles dedicaram parte de sua renda para reunir um valor e enviá-los aos cristãos. Esse fundo de auxílio seria entregue aos anciões por mão de Paulo e Barnabé. Quando, no começo da igreja, lembra, 10 anos atrás, da igreja aqui de Atos, a gente falou a respeito de que as pessoas vendiam as suas terras e davam para os apóstolos, né, o dinheiro, as suas posses, para que a igreja pudesse ir crescendo. Agora era o contrário, né, era a igreja, né, os discípulos, os apóstolos, que estavam distribuindo o seu dinheiro, as suas coisas com as pessoas da Judéia, para que elas não passassem fome. E daí eles distribuíam isso pela mão de Barnabé e Saulo, que eram pessoas instruídas a fazer isso. Né? Tal interesse social da igreja em Antioquia, pela igreja de Jerusalém, não foi apenas uma expressão do amor dos crentes em Jesus pelos irmãos necessitados, mas foi também o marco inicial da prática paulina de chamar para si a responsabilidade de cuidar não apenas das almas, mas também dos seus corpos, dando-lhe alimento e auxílio. Então eles, além de cuidar da alma, né, eles também sabiam que deveriam cuidar dos corpos das pessoas. Não adianta nada deixar as pessoas passar fome, sendo que a igreja tinha recurso naquela época, né? Então a gente deve levar para nós hoje que a igreja desse século, ela tem que aprender a lição da igreja do primeiro século. E daí a gente encerra nosso estudo. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer coisa, coloquem no mais lento e sempre escutem vendo os slides, né? Coloquem só para ouvir e vão passando os slides. É isso aí, Deus abençoe. Até a próxima.